Olá, é um prazer estar com você novamente. Meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que sempre conta com a participação de um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, quem está aqui ao meu lado é o Dr. Renato Lima. Ele é pediatra, especialista em nascimento de bebês e autor de um livro que vem fazendo muito sucesso sobre esse assunto. Isso você acompanha a partir de agora. Nós estamos no estúdio da Hit TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. E como eu apresentei no começo, aqui ao meu lado o doutor Renato Lima, pediatra. Doutor, quanto tempo de carreira já e de quantos partos você já participou nesse tempo todo? Kleber, né? Posso falar? Kleber. Oi, Kleber. Eu sou pediatra há 25 anos, formado há 25 anos. Eu atuo na terapia intensiva pediátrica, que é a assistência aos bebês mais graves, de 0 a 17, 18 anos, e também neonatologista, que é o médico especialista na idade em torno de 0 a 28 dias. Né? De 2012 para cá, para frente, eu tenho me dedicado mais à assistência neonatal, né? Assistência aos recém-nascidos. Então, antes disso, eu fazia somente UTI pediátrica, mas acabei me apaixonando pela área neonatal e segui por esses caminhos. Trabalho como instrutor do programa de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é um programa que faz disseminação de conhecimentos na capacitação de profissionais em sala de parto para assistência desses bebês. E do começo, né, na apresentação, eu citei um livro que eu vou mostrar aqui agora, Uma Chance de Respirar. E o subtítulo dele, né, Os 60 Segundos Mais Importantes de uma Vida. Esse livro, lançado recentemente, fez bastante sucesso. Tem feito bastante sucesso, inclusive esgotou a primeira edição. Agora, quem vê esse livro com essa bela foto na capa de você segurando uma criança, imagina que você que faz o parto lá propriamente, que você que pega a criança. Mas não é bem assim, né? Tem toda uma equipe. Eu queria que você explicasse para as pessoas, principalmente para aquelas jovens que ainda esperam ser mãe, como é que funciona essa estrutura de um parto e qual o seu papel? Sim, nós contamos sempre com equipes, né? Não é somente o pediatra que atua na assistência ao nascimento. Para um parto cesárea, por exemplo, você sempre conta com o médico anestesista, que é aquele que vai anestesiar a mãe, o médico obstetra, que é aquele que faz o parto, e o neonatologista, que sou eu, para fazer assistência do bebê ao nascer. Naquele exato momento, eu recepciono esse bebê e eu tomo os cuidados iniciais e, caso haja necessidade, eu reanimo esse bebê. No caso dos partos vaginais, partos normais, a gente conta com obstetra ou com uma enfermeira obstetra, né? Nós temos também profissionais da enfermagem que são capacitados a realizarem partos, mas sempre com pediatra na sala de parto para dar assistência inicial nesses primeiros 60 segundos de vida, ou se houver necessidade de uma assistência maior, também dar continuidade a isso. Que importante esse papel que você, de todos, aliás, a equipe, o papel de todos é importante, mas o seu em especial, você que dá o primeiro tratamento mesmo, o primeiro cuidado antes da própria mãe, é você que dá. Sim, a gente valoriza muito esse subtítulo do livro, que são os 60 segundos mais importantes de uma vida, né? A gente considera que todo recém-nascido, todo ser humano, nos primeiros 60 segundos de vida, se ele não conseguir expandir o tórax e oxigenar o cérebro, esse bebê vai correr o risco de fazer uma asfixia, né? Podendo desenvolver uma sequela neurológica que carregaria ela para o resto da vida, ou até de morrer na sala de parto, né? No Brasil, nós temos ainda uma média de 5.000 mortes por asfixia em sala de parto, né? E a gente considera a asfixia uma morte prevenível, né? É uma morte que, na grande maioria das vezes, você consegue prevenir com uma boa assistência ao nascimento, né? Assistência da equipe multiprofissional que assiste esse bebê. Correto. Mortes que poderiam ser evitadas, que podem ser evitadas. Sim, sim. Sim, mortes preveníveis, né? A grande luta do programa de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria é justamente reduzir as mortes por asfixia. Nós ainda temos no Brasil bebês com 39 semanas de gestação, 40 semanas de gestação, que nascem e não têm uma chance de respirar. Legal. A gente vai falar mais sobre esse assunto no decorrer do programa, que aliás é o tema do livro, mas antes eu queria até, para familiarizar
o telespectador falar um pouco mais da sua carreira. São 25 anos, praticamente. Tem uma estimativa de quantos partos você participou? Honestamente, eu não contabilizo, né? Eu trabalho bastante, trabalho praticamente todos os dias. Atualmente, eu tenho me dedicado mais à parte acadêmica, né? Eu sou também professor de uma faculdade de medicina, eu cuido de um estágio na neonatologia de uma faculdade, mas também ainda estou à frente da assistência, né? Então, eu ainda faço, essa noite, por exemplo, sala de plantão, eu participei de 4 ou 5 salas de parto. Mas eu confesso que eu não contabilizo. Mas são muitos bebês. Com certeza dá uma cidade inteira que você já ajudou a nascer, né? Eu acho que sim. Com 25 anos, eu acho que sim. Agora, ainda explorando esse lado humano, como é que é para você depois de 25 anos? Você cria algum laço com essa criança? Afinal, o primeiro cuidado da vida é seu. Por exemplo, 25 anos depois, alguns daqueles bebês hoje já são adultos. Você tem contato? Como é que é encontrar aquela criança que você ajudou a nascer? Muito emocionante, né? É muito gratificante também. Acho que é o melhor da minha profissão, né? Algumas situações se torna impossível você não estabelecer vínculos, né? Bebês que você sabe que foram bebês graves, que nasceram em condições ruins. Já encontrei, inclusive, pacientes com 18 anos, né? Já me encontraram, não sei como, por redes sociais, e me relembraram de alguma situação que eu tenha participado de uma reanimação desse bebê. Isso é extremamente emocionante, né? E particularmente tem acontecido isso com o livro. Algumas pacientes que tiveram, alguns bebês que tiveram, que foram citados, inclusive, nesse livro, bebês reanimados na região do Sertão do Piauí, onde aconteceu essa história, são bebês, as mães me procuraram para relatar a experiência dos bebês terem sido reanimados nesse momento. Também uma coisa comum as mães acabam dando nome em homenagem. Tem algum bebê com seu nome em homenagem? Aconteceu isso? Tem. Tem. Conheço alguns Renatos. Legal. Conheço alguns Renatos. Também é um motivo de bastante orgulho, né? Bastante, você batizar uma criança. Bastante orgulho. Eu me sinto bastante lisonjeado. Legal. E agora, a gente está falando desse lado bonito, esse lado até romântico do parto, mas tem dados preocupantes. No começo, você citou um dado de mortes aí, e eu tenho um dado particular que eu fiz uma pesquisa, que a cada 11 segundos, isso é um dado da ONU e da Unicef, uma criança ou uma mãe morrem durante o parto. O parto, apesar de ser um fenômeno natural, aliás, o parto existe antes dos médicos, antes de qualquer profissional. Ele que gera a humanidade. Apesar de tudo isso, é um evento de alto risco? Todo nascimento é uma transformação fisiológica, acredito que seja a mais importante da vida, né? Um feto dentro de um útero, né? Dentro de uma pessoa, nasce e passa pela maior transformação fisiológica da vida dele. Não existe transformação maior durante todo o curso da vida, né? A maioria deles, cerca de 90%, conseguem respirar sozinho, né? E garantir a sobrevivência, garantir a vida. Cerca de 10% desses bebês precisam de ajuda para iniciar a respiração. E aí esse é o momento crucial para o nascimento, né? É ter o neonatologista na sala, no momento, ao lado dessa mãe, para garantir essa possibilidade de esse bebê fazer uma boa transição intrauterina para extrauterina. Agora, a gente imagina, né, o trabalho daquelas parteiras nos séculos passados, no início da humanidade. Como que elas e você já deve ter estudado bastante sobre isso, até para se especializar, deve ser parte da grade acadêmica, né? Como que elas faziam? Era intuitivo? Como que acontecia esse trabalho que hoje é tão tecnológico, tão técnico? Como elas faziam no começo? Eu vou fazer uma correção que talvez seja surpreendente para você. Existem parteiras, né, até hoje, né? Sim, não é nenhuma questão do século passado. Principalmente a região norte e nordeste do Brasil e várias regiões críticas do mundo ainda contam com o trabalho das parteiras, né? Eu sou instrutor de parteiras. Eu já tive a oportunidade de viajar para o Nordeste e realizar treinamento de parteiras. Que interessante. São bebês que nascem no domicílio e precisam da assistência dessas parteiras para respirar. É um recurso válido dentro da carência da saúde, dentro da carência da abrangência do sistema de saúde? Então, existe um programa, dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, existe um programa voltado ao trabalho das parteiras. É um trabalho muito pouco divulgado, mas realmente trabalho lindo. Eu sou um dos instrutores, talvez eu seja um dos únicos aqui da região Sudeste. Eu me tornei instrutor por conta desse trabalho que eu desenvolvi na região Nordeste, mas
Na região norte e nordeste do Brasil, nós temos ainda profissionais médicos pediatras que viajam para regiões críticas, como as regiões ribeirinhas da região norte, a região do Sertão, em vários estados do Nordeste, para realizar o treinamento dessas parteiras. Esse trabalho ele tem uma parceria com o Ministério da Saúde. Essas parteiras são cadastradas no Ministério da Saúde. Nós vamos até elas, realizamos treinamento, um curso de capacitação, e ao final desse curso elas recebem inclusive material para conseguir realizar pelo menos o atendimento inicial desses bebês em domicílio. Agora, para uma mulher, principalmente, que vive numa cidade grande como São Paulo ou outros grandes centros, é difícil imaginar submeter-se a um parto, ao nascimento de uma criança realizado por uma parteira. É seguro? Você está à frente do tratamento, mas a diferença é muito grande? É muito grande. Você ter a estrutura de um serviço hospitalar e ter uma equipe para fazer assistência, sim, é uma diferença muito grande, né? A gente acredito, eu como neonatologista e a Sociedade Brasileira de Pediatria, eu acho que nós defendemos a presença do pediatra no momento do parto, né? Isso não aconteceria num parto domiciliar, né? Eu li um dado recente, parece que 2% dos bebês de toda a América Latina nascem em domicílio, né? É um número expressivo, né? Aqui no Brasil, talvez a gente não tenha dados muito precisos, acontece muito mais na região norte e nordeste, mas também acontece aqui em São Paulo, né? Eu trabalho numa região de periferia aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e nós temos ainda partos domiciliares, partos que o bebê nasce sem assistência do pediatra no momento do parto, e infelizmente muitos bebês asfixiados. E é pertinente essa pergunta, porque atualmente tem ganhado espaço na mídia celebridades realizarem partos em casa. O senhor deve ter visto isso, e que causa até uma certa moda das pessoas também quererem fazer o mesmo. O que o senhor acha desse procedimento, dessa prática? Eu particularmente sou contra, né? Como eu disse, eu defendo sempre a presença do pediatra na assistência a esse recém-nascido. Só que o pediatra também depende de uma estrutura, né? Eu, como pediatra, realizar um parto num domicílio e encontrar um bebê, por exemplo, numa situação de asfixia, se eu não tiver uma estrutura mínima de trabalho, eu não consigo reverter essa asfixia. Então, mesmo eu estando presente no parto, é possível que esse bebê sofra algum dano, né? Então, eu sempre defendo a presença do pediatra na sala de parto, né? Ou parto hospitalar. Eu conversei em outra oportunidade com outro médico e ele alertou sobre um mau exemplo que essas pessoas mais famosas quando elas realizam esse procedimento. Porque geralmente são pessoas de alto poder aquisitivo que mesmo estando em casa montam uma estrutura bastante avançada para fazer o parto em casa, mas elas acabam dando uma ideia errada para a pessoa que acompanha ela, para os fãs dela, achando que ela está na casa dela ali em condições normais do dia a dia, e não é bem por aí. E a pessoa é induzida a achar que pode fazer o mesmo. É um risco também? Você concorda com esse alerta? Veja, eu não consigo defender essa situação, né? Ela se torna motivadora, né, para as pessoas que acompanham uma pessoa como essa que defende o parto natural, o parto domiciliar. Mas montar uma estrutura é algo muito complexo, né? Como você vai montar uma estrutura de suporte de oxigênio, ventilador... Por mais que tenha dinheiro, né? Por mais que tenha dinheiro, né? Impossível não é, né? Mas não é viável. Para a maioria da população não é viável, né? E benefícios também não traz, aparentemente, benefício nenhum, né? Na minha opinião, não. Cada vez mais os partos estão mais humanizados, né? A sociedade brasileira luta muito pela humanização do parto, né? Então, a humanização, na verdade, é defender a garantia daquele bom momento do nascimento, né? O prazer do nascimento, a garantia desse prazer para a mãe e a garantia para o bebê. Então, a gente faz esse trabalho, né? Eu faço esse trabalho com alunos de medicina, então hoje existe uma humanização muito grande dos partos, né? Na maioria dos casos. Legal. E agora há pouco eu disse que, segundo dados da ONU, a cada 11 segundos morre uma mãe ou uma criança durante o parto. E como explicar tantas mortes, como explicar esse perigo? É o que o Dr. Renato vai falar para a gente no próximo bloco. Não saia daí.
E nós estamos de volta ao estúdio da Hits TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. E aqui ao meu lado, o doutor Renato Lima, ele que é pediatra. No último bloco, eu deixei uma questão no ar. Lembrando que, segundo dados da ONU e da Unicef, a cada 11 segundos, uma mãe ou uma criança morrem durante o parto. Eu passo essa pergunta para o senhor agora. Qual o principal motivo, o que o senhor aponta, o que o senhor dá como diagnóstico para tantas mortes, para esse perigo, doutor? A gente tem registrado uma deficiência muito grande do pré-natal, né? O pré-natal, a gente sabe que ele garante um parto mais seguro, né? Ele é indicado sempre desde o início da gestação até o final dela. Infelizmente, falando aqui do Brasil, né, nós temos ainda um déficit muito grande da assistência pré-natal, isso praticamente de norte a sul, né? Nós temos um aumento muito grande de mães adolescentes, né? Infelizmente, a mãe adolescente ela sempre é uma mãe de risco, né? Pela adolescência. Inclusive, recente agora, eu participei de uma situação, nós perdemos uma mãe adolescente, né? Primeiro filho, 16 anos, morreu no parto, né? Por complicações do parto. Além de ser adolescente, uma mãe que não tinha realizado pré-natal. Então, essas condições, infelizmente, aumentaram muito ainda no nosso meio e acaba repercutindo também no bebê, né? São as mães que correm o risco, né? E que, num segundo momento, colocam os bebês em risco também, né? Na verdade, então, os problemas começam ou acontecem antes do parto, de não se preparar e, muitas vezes, como você citou, causas socioeconômicas, falta de informação, falta de educação, que ela leva até a gravidez precoce, então. Gravidez precoce, a falta do pré-natal, doenças que se instalam durante o período da gestação e que não são tratadas, né? Exemplo, a hipertensão materna. A hipertensão materna coloca a gestação em risco, né? Coloca esse bebê em risco, mas também coloca essa mãe em risco, né? Agora, todos esses problemas que você citou aí acabam desembocando, acabam caindo nas mãos dos profissionais. Muitas vezes não são profissionais como o senhor, que passaram por um estudo, um preparo sofisticado, um preparo adequado. São profissionais de cidade pequena que trabalham em condições nem sempre favoráveis. Como você vê o nível do profissional brasileiro hoje, dos médicos e, enfim, da equipe que participa dos partos? Nós também temos uma grande deficiência no processo de formação, né, desses profissionais. É algo que ainda tem que ser muito bem trabalhado. Região Nordeste, nós temos uma deficiência bem maior, né? Nós somos um país de dimensões continentais, né? Então, nós ainda temos regiões no Brasil que programas como, por exemplo, o programa de reanimação neonatal não atingem, né? Pela distância, pela dificuldade de implantação, pela falta de estímulo governamental, né? De cuidados da assistência à saúde pública, de um modo geral. Então, a gente ainda tem regiões críticas, inúmeras regiões críticas, né? Eu falo muito do Nordeste, mas nós temos, inclusive, aqui em São Paulo, né? Regiões mais carentes de São Paulo que também precisam desse apoio, dessa assistência, né? Agora, dentro desse contexto, a gente já falou lá da família e também dos profissionais. Qual o conselho que o senhor dá para as mães para diminuir esses riscos na hora do parto? Para as mães e até para a família, para os pais, muitas, infelizmente, como o senhor falou, são mães solteiras. Mas qual o conselho que o senhor dá para as mães para minimizar os riscos? Pré-natal, sempre, né? Uma vez identificada a gravidez, essas mães devem receber o atendimento de um médico obstetra. O pré-natal é gratuito, né? Ele faz parte do Sistema Único de Saúde, ele é acessível a todo mundo. Um pré-natal adequado, com os exames laboratoriais necessários a esse acompanhamento. E também, sempre de forma prévia, fazer um planejamento para o nascimento desse bebê, né? Isso é importante também, você procurar uma rede hospitalar que possa dar assistência para o seu bebê. Né? Você ter a garantia de que o pediatra vai estar presente na sala de parto e de que o obstetra também vai estar presente na sala de parto. Agora, outro conselho que pode ser muito importante é ler esse livro aqui, né? Uma chance para respirar. Inclusive, o conselho que eu estou dando para minha irmã, que está grávida também. Você, tio, mais uma vez. E muita gente tem lido esse livro, né? Foi um sucesso
surpreendeu até você, que é o autor do livro. Sim. A primeira edição esgotou rapidamente, já está na segunda edição. Sim, foi uma grande surpresa, né? Eu defendi uma tese de doutorado agora em agosto de 2020, um estudo de intervenção que eu realizei no sertão do Piauí, que é uma região muito crítica do nosso país, né? Que uma dessas que eu citei, que o programa de reanimação nunca tinha alcançado. Eu morei nesse período por 120 dias e desenvolvi um trabalho de capacitação dos profissionais que fazem assistência aos bebês e a estruturação dos locais de nascimento, né, da sala de parto, que eram bem críticas, bem carentes. E nós avaliamos esse trabalho por um período de 12 meses após a intervenção. E houve uma redução significativa de mortes em sala de parto, né, houve uma melhora da estruturação, uma melhora da capacitação dos profissionais. E a partir daí surgiu um livro, né? A tese ela é muito técnica, né? Ela traz muitas estatísticas de como foi realizado todo o processo de gestão, de treinamento dos profissionais, mas tinha um lado humano, né? Que a gente não conseguiu encaixar na tese. Daí veio a ideia de coletar esses relatos humanos e escrever um livro, né? Foi surpreendente para mim, eu não tenho experiência como escritor, é o meu primeiro livro, né? Eu sempre trabalhei na assistência com a medicina. Então, eu estava muito tímido no início. Realmente, a editora, quando me procurou, me perguntou sobre quantos exemplares eu acho que venderia. Eu falei 200 ou 300. E a editora fez uma aposta maior e fez 1.000 exemplares na primeira edição. A pré-venda foi aberta uma semana antes do lançamento e, na pré-venda, o livro praticamente esgotou. Já na véspera desse lançamento, a editora já me procurou pedindo para a gente lançar uma segunda edição. E eu estava vendo aqui, em 3 meses esgotou e virou best-seller. Virou best-seller. Eu não sei exatamente os números que venderam, é uma logística muito complicada para quem não tem experiência como escritor, né? O livro é distribuído em várias partes do Brasil, muitas plataformas digitais, né? Você perde o controle disso, não consegui realmente acompanhar. Mas eu sei que esse livro já vendeu mais de 1.000 exemplares e agora a gente está lançando a segunda edição. Agora, só de ver essa fotografia na capa, essa imagem na capa, já dá vontade de ler o livro. Ele tem muito esse teor humano que você falou, né? Na verdade, são relatos cheios de humanidade, né? É um livro que escrevi com o coração bem tranquilo, bem aberto, muito feliz pelos resultados que eu obtive lá no sertão do Piauí. Não foi difícil escrever, as pessoas me perguntam muito sobre isso, né? Eu falei assim, poxa, mas como que você se defendeu em agosto, o livro foi lançado em novembro, deu tempo de escrever? Na verdade, eu vivi isso tudo, né? Então, na verdade, eu sentei, 10 dias eu consegui escrever o livro, né? Relatar tudo que eu vivi, as experiências que eu vivi. Porque você respirava esse assunto, então para você foi natural, né? Aliás, eu respiro esse processo desde 2016, né? Foram 4 anos de doutorado, né? Então, eu me envolvi completamente nesse trabalho. Foi imensamente fácil escrever o livro, porque realmente eu relatei todas as histórias que foram vividas naquela região, né? As minhas dificuldades. Não é um livro... Ele é um romance, né, na verdade, mas tem momentos tristes, né? Tem momentos eu relato bebês que morreram comigo, né? Sem condições dignas de reanimação, numa região que precisava de muita estrutura, de muita assistência. Mas tem as histórias felizes também, né? De bebês que a gente conseguiu reanimar num ambiente completamente hostil para aquele recém-nascido e que hoje são até meus amigos de redes sociais, né? Pois é, né? Você lembrou bem, a gente falou no começo do programa, no primeiro bloco, sobre essa alegria, né, de encontrar um adulto que foi um bebê que você ajudou a nascer, que você participou ativamente do processo. Mas tem esse outro lado, né? Também perder uma mãe, como você citou, da adolescente, ou perder uma criança, é uma coisa também que afeta não só o lado profissional, mas o lado humano do médico, de um profissional como você? Sim. É impossível não se envolver, né, Kleber? É impossível você não sofrer com algumas histórias, né? O envolvimento é visceral sempre, né? O pediatra, ele eu acho que defendendo um pouco agora a minha especialidade, o pediatra talvez seja o especialista mais humano, né, da medicina, né? Ele lida com criança, lida com a mãe, lida com esse binômio, né? Então, o lado humano a gente não consegue desvincular, né? Eu sou extremamente técnico quando eu preciso ser técnico, mas eu também desabo, né? Eu conto histórias aqui de bebês que eu precisei pedir ajuda, né? Isso acho que todo pediatra tem um pouco disso, né? Queria que você lembrasse alguma dessas histórias marcantes que você relata no livro, só para dar uma pitadinha, né? Um briefingzinho
para quem está assistindo a gente? Foram várias, né? Talvez a de maior impacto para mim, esses treinamentos eles são realizados em salas de aula, né? A gente monta uma estrutura para realizar simulações de reanimação. Em um dos treinamentos, eu estava com 6 enfermeiras, treinando 6 enfermeiras, bateram na porta da sala e me entregaram um recém-nascido de 1,1 kg dentro de um saco de lixo, que tinha nascido no município vizinho onde eu estava e tinha viajado mais ou menos 70 quilômetros. E você estava no treinamento? Eu estava no treinamento. Eu não tinha nenhuma estrutura. Justamente. Naquele momento, ainda não tinha nenhuma estrutura para reanimar de uma forma digna aquele bebê. Eu ainda estava fazendo a gestão daquele serviço e a gente ainda ia montar a estrutura. A estrutura a gente geralmente montava 30 dias após esses treinamentos. Então, não tinha estrutura para reanimar esse bebê. Eu só tinha os materiais da simulação, que eram materiais contaminados, que eram materiais abertos para a gente fazer simulação em manequins. Não estava esterilizado, né, devidamente. Exatamente, não era uma estrutura de hospital, era uma estrutura de laboratório de treinamento. E me entregaram um bebê de 1,1 kg dentro de um saco de lixo, vivo. Nossa. Ele tinha nascido no município a 70 quilômetros de onde eu estava. A família imaginou que o bebê já tivesse morto e quis levar o bebê para enterrar num cemitério clandestino, sem registro de declaração de nascido vivo, declaração de óbito. Esse é um dos problemas também que a gente encontrou naquela região. Eles simplesmente queriam se livrar do feto. Eles queriam, na verdade, eles entenderam que aquele bebê estava morto. Uma enfermeira que já havia sido treinada por mim estava nesse local, identificou vitalidade no bebê, ele tinha batimento cardíaco, colocou num carro e levou, viajou 70 quilômetros. Me entregou ele vivo. Eu não tinha estrutura. Eu peguei uma cama de um hospital, uma cama de adulto, do pronto-socorro de adulto, peguei os meus materiais de treinamento e reanimei esse bebê. Ele foi entubado, foi passado um catéter, foi medicado e esse bebê respondeu. Na verdade, esse bebê, 20 pessoas à minha volta assistindo aquela cena, algumas choravam, algumas aplaudiam. Foi uma cena que marcou minha vida para sempre, assim. Eu precisei ajoelhar no chão para fazer assistência dele, porque era uma cama de adulto, né? Então eu fiquei ajoelhado. Nós estávamos a 600 quilômetros da capital do estado, de Teresina. É uma região que não tem UTI neonatal, né? Quer dizer, além dessa assistência inicial, você teria que transferir esse bebê para uma unidade neonatal. Ligamos para Teresina, pedimos um suporte aéreo, eles mandaram um serviço de SAMU aéreo, um avião foi buscar esse bebê, estabilizamos esse bebê e mandamos para Teresina. Ele viajou esses 600 quilômetros por via aérea. Infelizmente, com 20 dias, ele faleceu, né? Num segundo momento, ele faleceu. Mas a importância dessa história foi a mudança de atitude daquela equipe. Eles assistiram aquela luta, né? E eu me lembro de uma enfermeira ter dito para mim, se o senhor não estivesse aqui, ele não teria vivido esses 20 dias. Isso para a gente já é um ganho, porque no próximo a gente vai fazer ele sobreviver. Isso me marcou muito, né? E hoje eu tenho contato com essas pessoas e eles trabalham com muito mais dignidade. Eles trabalham com muito mais... Hoje eles sofrem pela perda dos bebês. E eu percebi no início do trabalho que eles viam a morte como um desígnio de Deus. É como se aqueles bebês não fossem vingar, né? E hoje eles lutam por esses bebês. Eu acho que essa é a parte mais bonita do trabalho, né? Então, não me importam os números, se aumentou, se reduziu a mortalidade. Eu acho que principalmente nós conseguimos mudar a atitude dessas pessoas. Essas pessoas hoje lutam por esses bebês. E nessa luta salvam muitos, né? O livro fala, a tese mostra, comprova isso. Em 12 meses de trabalho, essas equipes reanimaram 479 bebês nessa região de 62 municípios. Quando a gente fala em reanimação, são bebês que não respiraram ao nascer. Eles foram reanimados, eles receberam suporte para iniciar a respiração. Desses 479 bebês, 65 eram prematuros, menores de 34 semanas. Bebês graves, críticos, mas muitos sobreviveram. A gente conseguiu, desse total de 479 bebês, 72% deles sobreviveram. Então, não me importam os números, me importa a mudança de atitude dessas pessoas e eu sei que nessa mudança de atitude eles estão salvando bebês. Doutor, por trás da minha postura aqui de entrevistador, né, fiquei arrepiado com essa história. Realmente é comovente, é emocionante. Sim. O jeito que você conta, parece que até hoje você sente um pouco daquela dor, um pouco daquela emoção. Fiquei da mesma forma que você, toda vez.
É uma história muito emocionante. Essa é uma delas, né? São inúmeras. Queria poder contar só mais uma, que também é extremamente marcante. Vou te interromper. Então, para a gente segurar a atenção do nosso telespectador, não saia daí, porque se você se emocionou com essa história, no terceiro e no último bloco tem mais. O doutor vai contar para a gente relatos dessa dificuldade, desse dia a dia e dessa, acima de tudo, mais que uma profissão, uma missão, que é trazer gente ao mundo. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta, um programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que é transmitido para todo o Brasil e mais 190 países pelo canal 1 Europa. O nosso convidado de hoje está aqui ao meu lado, o Dr. Renato, que é pediatra e é autor do livro aqui, Uma Chance de Respirar. O senhor contou uma história emocionante no último bloco, da luta pela vida de um bebê, de um feto, né, que havia sido jogado no lixo. Já é um bebê, né? Tecnicamente, o feto, qual que é a diferença? Vamos começar já pontuando essa diferença. Do momento que ele nasce, ele não é mais feto, né? Ele é um nascido vivo. Né? Então, era um bebê nascido vivo. Na verdade, não era um feto. Era um bebê com 29 semanas, 1,1 kg. Feto é no caso de aborto? Sim, o aborto. Se o feto não tivesse nascido com vitalidade, né? Esse bebê tinha vitalidade. Tinha frequência cardíaca, ele respirava. Correto. E você contou uma história emocionante no segundo bloco e disse que tinha outra para contar. E agora estou curioso para saber, mas por favor, não faça eu chorar. É a história do Nicolas, um bebê de um dos municípios que eu passei, Uruçuí. Eu estava finalizando o café da manhã no hotel, que ficava a 3 quilômetros do hospital. O enfermeiro me ligou, desesperado. Falei assim, doutor Renato, você poderia vir um pouquinho mais cedo? Acabou de nascer um bebê e ele não respira. Peguei o carro, saí correndo até o hospital e encontrei um bebê realmente sem respirar. Um bebê grande, 4,6 kg, que tinha nascido de parto normal. A gente também não tinha nenhuma estrutura montada. Esse município é o município que tinha a pior estrutura de sala de parto. Praticamente, eles tinham 18% dos materiais necessários para reanimar um bebê, somente. Da mesma forma, eu fui até a sala de aula, peguei os materiais, reanimei esse bebê. Ele foi entubado, foi cateterizado, foi transferido. Hoje o Nicolas tem 2 anos e 8 meses, eu mantenho contato por redes sociais com a mãe. É um bebê, eu tenho certeza absoluta que não existiria se a gente não tivesse feito essa intervenção naquele momento, com esses materiais. Eu trago a história dele nesse livro. Nessa segunda edição, nós conseguimos ampliar um pouco a edição e eu consegui ter contatos com algumas mães de bebês que passaram por todo esse processo. O Nicolas foi um deles. Legal. A mãe me mandou uma foto dele linda. A mãe comprou o livro e eu coloquei no livro, coloquei uma foto dele segurando o livro, sorrindo e agradecendo, né, por essa assistência. Que legal, boa, histórias com finais felizes também, que motivam, né, o seu trabalho, motivam outras mães também a continuarem. Agora, o subtítulo do livro, na própria capa, ele enfatiza os 60 segundos como um tempo decisivo para a vida. Você já deu uma pincelada, já adiantou algo sobre o assunto, mas eu queria que você esmiuçasse isso. Qual a importância, o que você trabalha nesses 60 segundos que vão ficar para a vida toda? Sim. A gente entende que o ser humano, se não conseguir expandir o tórax nos primeiros 60 segundos de vida, ele não consegue oxigenar o cérebro. Se ele não oxigena o cérebro, ele não consegue ativar o centro respiratório e respirar. Sem esse processo, ou você vai fazer uma sequela neurológica, que você vai carregar para o resto da sua vida, ou você vai morrer na sala de parto. Né? Muitos morrem ainda, né? Como eu falei, em torno de 5.000 bebês no Brasil ainda morrem por asfixia. Então é um momento extremamente vital para o ser humano, né? Que o enfermeiro, que o auxiliar de enfermagem, que o fisioterapeuta, o médico, qualquer profissional de saúde que esteja à frente desse nascimento, saiba recepcionar esse bebê, cronometrar esse tempo, né? A gente trabalha muito com a cronometragem de tudo que é feito na sala de parto, porque a gente precisa garantir que esse bebê vai conseguir expandir o tórax, né? Então é um momento extremamente crítico, é o momento mais crítico da assistência do bebê ao nascer, né? Como eu falei, 90% fazem esse processo de forma espontânea, né? Que é o mecanismo da vida. Nascem e conseguem respirar, 90%. Mas 10% não conseguem.
E são esses 10% que nós temos que dar essa assistência e que garantir o direito à chance de respirar, né, ao nascer. E agora, esse seu método, essa sua preocupação e esse seu trabalho tem marcado bons resultados, né? Especialmente no Piauí, onde foi o seu campo de atuação? Lá nós registramos uma redução de mortes em 72%. 62%? 72%. 72,6%. Excelente esse índice. De mortes nas salas de parto. Eu acabei de citar um exemplo de um bebê que nós conseguimos reanimar, foi transferido para Teresina, mas morreu 20 dias após. Veja que esse trabalho, ele focou na assistência na sala de parto, mas infelizmente muitos bebês morreram no transporte, né? Um dos municípios fica a 1.000 quilômetros de distância da capital. Então, um bebê que era reanimado, que num primeiro momento eles garantiam a vida, esse bebê precisou percorrer 1.000 quilômetros de estrada e muitos morreram na estrada. Então, infelizmente, o meu trabalho é uma fatia do problema, né? Ele resolve uma fatia do problema, mas nós perdemos bebês esperando vaga de UTI, nós perdemos bebês nas UTIs, perdemos bebês no transporte, né? Mas na sala de parto, 479 bebês foram reanimados. Porque daí foge da sua alçada, são os problemas estruturais. Estruturais. Na verdade, para a gente resolver todo o problema, a gente teria que ter um trabalho também com o pré-natal, como já foi citado, né? A gente teria que melhorar o pré-natal da região, a gente teria que melhorar a educação, de um modo geral, da população, melhorar o transporte. Nós também fizemos treinamento de transporte, né? Nós conseguimos também registrar uma melhora. Aproximadamente 30% desses bebês reanimados conseguiram chegar nas UTIs do estado. Isso a gente considerou como muito positivo, porque muitos deles teriam morrido na estrada, né? Teriam percorrido aí 600 quilômetros, 800, 1.000 quilômetros e teriam morrido na estrada. Então, se 30% de bebês chegaram nas UTIs, é porque a gente também conseguiu melhorar um pouco a condição do transporte, né? E a importância e a excelência do seu trabalho foram reconhecidas especialmente pela Organização Pan-Americana de Saúde, né? A partir desses resultados, no Piauí, você foi convidado para desenvolver o mesmo trabalho em outras regiões? Sim, tudo muito rápido também. Uma semana após a defesa, o meu orientador, Dr. Sérgio Marba, pediu para que eu fizesse uma apresentação do trabalho para uma equipe de consultores do Ministério da Saúde. E nessa apresentação eu conheci uma representante da Organização Pan-Americana aqui no Brasil, que se apaixonou pelo projeto, leu o livro, leu a tese e daí surgiu a ideia de a gente replicar esse trabalho para algumas regiões. Eu assinei um contrato, né, com a OPAS, com a Pan-Americana, e nós iniciamos um trabalho agora no Pará, começando já em novembro. Eu tenho ido uma vez por mês para o estado para coordenar uma ação de replicação desse trabalho. Nós estamos exatamente copiando o modelo que foi feito no Piauí, em algumas regiões críticas do Pará. Nós começamos pela região de Caetés, que é uma região do norte do estado, uma região também bastante crítica. Nós já temos resultados, nós já temos relatos de bebês sobreviventes, bebês que foram reanimados a partir da estrutura que nós montamos. E a partir do mês que vem a gente deve iniciar agora numa região um pouco mais distante, se eu não me engano, 12 horas de barco, de Belém até uma região de população ribeirinha, onde tem um hospital, onde tem nascimentos de bebês, mas também que registra condições muito, muito críticas de assistência. Legal. Bom, doutor, nosso programa vai chegando ao final e eu queria reservar esses minutos finais para você deixar os seus contatos. Com certeza, muitas pessoas, especialmente as mães, né, as gestantes, devem ter interesse na sua obra, no seu livro. Como faz para ter acesso, seus contatos, suas redes sociais? Fica à vontade agora para divulgar. Ok. O livro está disponível em várias plataformas digitais, né? As principais são a Amazon, Mercado Livre e o site da própria editora, que é a Editora Literary Books. Também em algumas lojas físicas, né, aqui de todo o país. E eu tenho, o meu contato também direto seria pelo Instagram, renato.ped, ped de pediatra, né, PED. Por esse Instagram eu faço a divulgação de todo esse trabalho, divulgação do livro e de todos os outros conteúdos relacionados a esse trabalho. Legal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Gostei muito e até me emocionei com essa entrevista. Obrigado. Vale a pena ler esse livro. Bom, e você gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? É só acessar as nossas redes sociais, pelo YouTube ou então pelo Facebook. Os endereços estão aparecendo agora na sua tela. É só conferir lá, clicar e deixar o seu like para o nosso programa. E continue ligado,
porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante do seu dia a dia. Até a próxima!